Hoje vocês vão assistir a primeira entrevista do canal. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa bem bacana, muito especial, quem eu admiro muito, um artista que vem da Street Art, e eu acho que vocês vão gostar, assim eu espero. Então, se vocês querem saber quem é, vem comigo, vem aqui na confeitaria. Eu estou falando do meu amigo, parceiro, brother, o artista Ciro Ernesto Schunemann, ou melhor, Ciro Chu. E aí, Ciro, muito obrigada por Tudo você bem? aceitar ser o primeiro Eu entrevistado sou do da canal. casa, né, já. A gente já tem uma amizade de muitos anos e eu admiro muito o trabalho do Ciro, como eu já disse. E eu estou muito contente de ser ele justamente a pessoa que aceitou ser o primeiro entrevistado do canal, porque temos muitas coisas em comum, além da arte. E o Ciro é um cara que eu vejo cada vez mais sempre fazendo coisas interessantes, projetos lindos e que eu acredito que tem muito a acrescentar. Para mim, para vocês, para todo mundo. Ciro, conta um pouquinho pra gente como que se deu, como que funcionou essa questão de como você abraçou a arte para sua vida. Então, na verdade, são são vários fatores que me fizeram ir para esse lugar, né? Então, acho que desde muito pequeno eu sempre fui estimulado, sempre tive contato com arte em geral, assim, né? Principalmente plástica, né? Então, sei lá, desde criança eu sempre desenhei, aí quando bem jovem eu fiz alguns anos de cerâmica, então aprendi, tive contato com esse tipo de material. Depois ajudei uma amiga da minha mãe, tive contato que trabalhava com aqueles quadros de folhas secas. E, e aí, claro, quando chega uma hora que você já é adolescente, então eu tinha 14 anos de idade, morava em Santo André e tal, e sempre, sabe, aquela coisa de bairro, de rua, de brincar, eu e os amigos da rua, a gente tinha contato já com a pichação, com grafite, a gente já vivia essa atmosfera urbana e tal. Era no 1994, a coisa já existia, mas ainda era um fenômeno ainda que não é a mesma coisa do que é hoje em dia, né? Era bem restrito, não tinha revista, não tinha internet, não tinha nada disso. Dava tempo de criar e brincar e aprender Então, a mais gente ainda. brincava, mas aí é engraçado porque, como eu desenhava e outros amigos também, a gente decidiu na época, a gente decidiu montar um grupo de grafite, decidiu fazer grafites. Só que como eu desenhava, eu acabava fazendo quase tudo. Então a gente saía para poder pintar um muro, a galera pintava o muro, mas no final eu riscava, eu contornava, assim, né? Eles preenchiam, mas todo mundo ficava com medo. Não, não, faz você porque você vai fazer melhor. Daí eu acabava fazendo Já os abraçava a causa, desenhos e né? tal, E aí, lógico, foi passando um tempo, eles foram desistindo, não tinham o mesmo estímulo. A gente acabou conhecendo, eu acabei conhecendo outras pessoas que também pintavam, e aí eu comecei a andar com essas pessoas que também queriam pintar. E aí, é, a minha porta de entrada para as artes plásticas, de uma certa forma, no geral, foi por causa do grafite. Então, foi por causa dele que eu conheci vários países e venho conhecendo várias pessoas e fiz um monte de amizade. O Ciro tem obras dele nos Estados Unidos, tem obra na Espanha também, né, É, Ciro? alguns lugares Na aí, nos França. países. Enfim, o cara já rodou e tem muita coisa bacana. Então, tudo isso indiretamente e diretamente ligado ao grafite. Mas, assim, é uma outra época, era uma outra história, era um outro momento, né? O grafite não tinha esse glamour, não era esse fenômeno que é hoje em dia, né? Era uma outra época, é até difícil de descrever, assim. Mas, ao mesmo tempo, era mágico para mim e para todo mundo que viveu aquela época, porque era uma coisa de descoberta para todo mundo, sabe? De técnica, de estilo. O grafite estava E se amador. ajudavam? Tem uma parceria, assim? Como que Então, na funciona isso? verdade, assim, Ou sempre funcionava? é uma época onde existiam as pessoas pintavam e formavam crios, né? Grupos que se juntavam, e assinavam um nome em comum, como se fosse uma família. Isso servia de estímulo, né? Porque é, eu acho que é legal quando é como se fosse um time de futebol, as pessoas se ajudam, as pessoas é,
convidam para poder pintar, ou vamos fazer, vamos se ajudar, tem tinta. Então era, ou vamos viajar, vamos para outra cidade, vamos visitar não sei o quê. Então era essa atmosfera do grafite era uma outra atmosfera, sabe? Não tinha, como eu falei, a troca era diferente, você fazer um traço fino, uma outra coisa assim, era diferente. Hoje em dia tem tudo pronto, né? Hoje em dia E nem você todo compra um mundo, bico para fazer cada tipo de traço. e Na nem época você todo tinha que mundo tinha inventar. estudado, assim, a maioria eram amadores que não sabiam, que nunca tinham feito um curso de desenho, nada, Não, não, ou então, foram aprimorando eu acho juntos. que, na verdade, como quase todo mundo, e isso você vê na escola, as pessoas sempre desenham, e quase sempre quando começam a desenhar, elas copiam um desenho do que eles mais gostam. Então, sei lá, eu gostava de desenho de história em quadrinho, a gente acabava copiando o desenho de história em quadrinho, o personagem, ou copiando uma caligrafia de um álbum de disco de rock ou de rap. Então, essa era a referência que a gente tinha. A MTV estava começando a surgir, a gente tinha, às vezes conseguia ver no HF, então você conseguia ver um videoclipe de rap que aparecia uma letra de grafite, e aquilo era a referência que a gente tinha. Às vezes uma matéria de jornal, alguma coisa ou outra, mas a gente não tinha muito, não tinha tanta informação, sabe, de como fazer. A gente viu que era feito lá Era fora, mas não intuitivo tinha também. noção que os caras pintavam quase tudo com spray, então a gente usava latex, a gente ia se adaptando, a gente queria pintar. Aí eu fiquei, durante todo esse tempo, em Santo André, assim, como história, né? De Santo André, eu fiquei um bom tempo até lá, até 89, eu mudei para o centro de São Você Paulo. nasceu lá em Santo André? Não, eu nasci em Osasco, morei no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Rio de Janeiro, 7 anos em vários outros lugares. Minha família voltou para São Paulo em 89 e 90 e para Santo André, que foi onde eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a me estabelecer lá e onde eu comecei a me formar, assim, de onde eu tenho Na a maioria das arte. minhas lembranças, assim, sabe? Hoje em dia, é lógico que eu tenho lembranças de outros lugares, mas assim, a minha memória vem mais de Santo André, vem mais dessa época de pré-adolescente e tal. Depois eu, vindo para São Paulo em 89, eu já conhecia vários artistas que pintavam em São Paulo, porque eu já vinha pintando para São Paulo. E aí eu comecei a me aproximar mais dessas outras pessoas. No começo de 2000, 99, 2000, eu comecei a ir muito, comecei a frequentar a Vila Madalena, que estava começando a E já era surgir uma outra história. Aquela uma turma da Zona galera. Norte você também já conhece, você chegou a conhecer? Que é o Sim, sim, Tinho? então, nessa época eu já conheci o Tinho ainda, não só o Tinho, o Binho, já pintava Sim. com todo mundo, já, assim, já havia pintado em vários cantos da cidade, assim, né, já não, como eu falei, o grafite me abriu as portas para o mundo de uma certa forma, porque você vai pintando, o outro te convida para poder pintar no bairro dele ou em outra cidade. Você vai conhecendo as pessoas e você vai ampliando o seu território, você vai ampliando a sua cabeça. E, claro, paralelo a tudo isso, lógico, minha família queria que eu fizesse arquitetura, engenharia, alguma coisa assim. Sempre tem, né, esse empurrãozinho. Que tal? E aí eu optei por tentar fazer artes plásticas, porque acho que era a única coisa que tinha a ver. E aí eu acabei fazendo educação artística e artes plásticas. No começo de 2000 eu entrei numa faculdade e cursei um curso que no final, assim, como toda faculdade, né, você vai experimentando um pouco de cada coisa e tal, é legal. Claro. Também, você não se aprofunda em nada, né? Você só tem uma Uma pitada de referência, história né? da arte, de sei lá, de cerâmica, enfim. E, mas, basicamente, meu trabalho sempre estava ainda voltado ainda para a pintura e, basicamente, eu ainda estava no grafite. E, é lógico que eu experimentava outras coisas. E aí, nesse meado de 2000, assim, eu comecei já a explorar outros tipos de suporte, que, sabe, sem ser tela, né? Outros Retalhos de materiais. madeiras, porque eu sempre gostei de objetos, suportes e lugares que tivessem um registro histórico, que tivessem textura, que tivessem, sabe, não fosse simplesmente um papel em branco, uma tela em branco. Isso me incomoda, assim, como pessoas também. Eu não gosto de pessoas que não têm nada Não tem uma para referência, trocar, né? sabe? Então eu gosto de dialogar com esses lugares e esses tipos de suporte. Então eu já comecei a perceber isso. Lógico que
você vai fazendo inconscientemente, né? Porque você vai pintando, vai produzindo, e depois, em um determinado momento, você começa a refletir o que você gosta, o que você quer, e eu acho que Com o que se eu identifica vim me mais? encontrando, né? E hoje em dia eu venho trabalhando com vários tipos de matérias, suportes e ferramentas, e eu venho picotando e juntando tudo isso, sabe? Um tempo atrás, o Ciro fez uma exposição super bacana na Tag Gallery. Algumas pessoas conheceram, foi um momento bem bacana de trabalho também do curador, né, também diretor de arte do Billy Castilho. E ficou lindo, né? Tem algumas fotos do lugar. Então, ele usou vários elementos de madeira e tinham lustres que eram peças que você resgatou, né, reutilizou de móveis É, usados, eu e, tento, enfim. as pessoas chamavam profano, mas no sentido de é, eu ressignifico o objeto, sabe? Eu não faço reciclagem, não gosto dessa palavra, eu acho que o que eu faço não é isso. Eu reaproveito matérias-primas que são, do meu ponto de vista, nobres. Então, sei lá, tem cadeiras que são de 100, 150 anos atrás, que às vezes a pessoa quebrou um pé, não sabe como arrumar e joga fora, de uma madeira, tipo, De lei. de lei que... E mais do que ser uma madeira de lei, né? Mas assim, que foi feito manualmente, sabe? Não foi uma máquina que fez, sabe? A gente está falando de objetos que da época onde as pessoas colocavam a mão para fazer. Então aquilo tem uma Uma carga histórica história. e um monte enfim. Mas assim, eu pego aquilo e eu reutilizo ou reconecto ela com outras peças de outras épocas, de outros lugares, e crio um outro objeto, onde as pessoas elas conseguem ainda identificar, às vezes, que é um pé de cadeira ou que um pedaço de uma cabeceira, ou enfim, uma roda de bicicleta. Só que eu reconecto isso e transformo isso numa outra coisa junto com a minha pintura, Junto né? com a pintura. A gente está aqui, na verdade, nesse lugar incrível que eu acho o máximo, eu amo muito esse lugar. Fiquei encantada desde a primeira vez que eu vim, que é o Quimera, o ateliê. E eu queria, na verdade, eu quero que o Ciro conte um pouquinho aqui do que é o que é esse espaço que é maravilhoso. Como eu falei, eu moro no centro há muito tempo já, e durante uma época, assim, eu sempre produzi em casa, só que aí chega uma hora que eu já via algum... Tem um amigo que é o Medina, ele sempre falava assim: Ciro, uma hora você vai trabalhar fora da sua casa, assim, você vai ter o ateliê fora, você vai ver que o seu trabalho vai ganhar vai para um outro Uma outra estágio. dimensão, né? E aí, na época, assim, minha casa já não comportava mais, porque eu sou um acumulador, eu tinha muita coisa. Estava buscando um outro lugar, junto com outros amigos, e aí aqui na Alameda Norte, a gente viu esse prédio, que era um prédio que durante 10 anos ele foi uma ocupação, e depois os proprietários tiraram as pessoas que moravam aqui no prédio do lado. Estava há um ano sem ninguém fazer nada. O prédio era muito destruído, muito, muito, muito destruído. Tem fotos que as pessoas nem acreditam. A gente tirou fotos e nem acreditam o que era o lugar. E aí, junto com o Zezão e outros dois amigos, a gente decidiu alugar o espaço, reformar ele e fazer o nosso ateliê, porque a gente via potencial no lugar. Só para vocês terem uma noção, era a mesma coisa que você estar na rua e ver um carro que foi colocado fogo, e aí você passar e falar assim: meu, vou restaurar esse carro. E todo mundo fala Nossa. assim: é louco, você tem problema, o que você está fazendo? Mas esse é um pouco da sua cara, né? Então, mas Já a tem gente essa queria, a pegada. gente achou legal, foi um desafio para a gente ficou quase um ano reformando esse lugar do zero, de hidráulica, elétrica. Isso também foi legal porque a gente colocou em prática e aprendeu a mexer de uma outra forma, sei lá, fazer cimento, a tentar E daí entender a foram melhor forma. vocês Nós mesmos fizemos nós colocaram a mão. mesmos. A gente teve ajuda e algumas outras pessoas acabaram dando algumas dicas, mas no geral fomos nós que fizemos quase praticamente tudo. Então, entender como fazer um circuito elétrico que funcionasse de uma forma eficiente, gastando menos fio, enfim. A Olha parte só. de hidráulica também toda, a gente desentupiu o cano, foi uma loucura. Isso vocês quatro. Você, o Zezão, o Eu, Diego. Zezão, não, o Diego não estava nessa época ainda, era o César e o Márcio. E
durante todo esse tempo a gente reformou esse lugar. Ele ainda constantemente ele está em transformação, né? Ele nunca está parado como quase todas as casas de todo mundo. Ele sempre tem alguma coisa. É, O ônibus e está passando. bem, Mas aqui é tudo bem. movimentado, ainda é um lugar movimentado. Só que era uma época que é isso, como eu falei. A gente via potencial no lugar, a gente nem imaginava o que estaria acontecendo no bairro, porque ano seguinte, de quase na frente, abriu o Sesc, a Porto Seguro abriu o Centro Sim, que é Cultural, super bacana, o Centro Cultural da Porto agora Seguro, e o tem Sesc é uma... lindo A também. Hematomas está com um espaço também aqui do lado, enfim, outras galerias, outros espaços Estão vindo para cá. estão vindo para cá. Então, é uma região que tem... Para o nosso trabalho é interessante estar Aqui é perto e em Campos contato com essas Elíseos, né? pessoas. É. Campos Elíseos tem uma história em São Paulo que já foi um bairro assim super elegante. Sim, os Barões do E Café. sim, e ainda tem uma ou outra das mansões maravilhosas que vale a pena dar uma volta e conhecer. Aqui perto também tem a Folha de São Paulo. E eu acredito que sempre tem uma referência interessante. Eu sempre Tem. gostei de passar e dar uma olhada e falar, nossa, esse casarão. Eu tenho uma pegada com essa coisa antiga, né? Eu valorizo também muito a arte, a arquitetura. E isso para mim é muito importante. E eu acho o máximo que realmente outros artistas, outros movimentos venham para esse bairro e revitalizem muito mais essa parte do centro. Não, e também, ao mesmo tempo, também uma região multicultural, porque no final está tudo próximo. Então, a gente está a uma quadra do que já é o Bom Retiro, onde tem uma comunidade coreana, Sim, é, você encontra chineses, judeus. judeus, árabes, bolivianos, peruanos. Aqui próximo também, uma comunidade africana que também está presente no bairro. Então, assim, é um bairro que ele é multicultural, onde tem comunidade nordestina, enfim, é um lugar que é Acolhedor, bem, né? De é todos, bem, nessa é região. bem intenso, assim, sabe? Tem bairros que você vai, você não encontra toda essa Você não diversidade entende de essa. gente, né? Então é interessante, é legal e poder estar nesse lugar, assim, é muito rico, assim, porque às vezes você poderia estar no bairro, sei lá, não nada contra, mas poderia estar numa Vila Mariana, onde tem, é um bairro tranquilo, É um não bairro tem essa, comum, né? é um bairro. Tem uma misturinha, mas não tem essa diversidade toda. Eu entendo É, perfeitamente. tem gente que não gosta, particularmente, eu gosto de estar em contato com tudo isso, acho que isso é enriquecedor, sabe? Desde você poder comer cada dia uma comida diferente, Um bulgogi no restaurante coreano, que eu particularmente também gosto muito. tem Acrópolis, né, aqui do Nossa, o lado, Acrópolis, o tem um monte de grego. coisa legal aqui em volta, né? E comer restaurantes Tem o Bistrô da veganos. Sara. Ah, não, tem O restaurantes Bistrô da Sara, vegetarianos, que é um veganos. judeu assim também antigo, que é um lugar acolhedor. Enfim, é um bairro que... Aqui é uma região que a gente está estrategicamente num lugar interessante, assim. E indiretamente nós estamos do lado da Cracolândia também, que também, assim, é, lógico que visualmente é agressivo, é pesado, mas ao mesmo tempo são seres humanos, a gente, às vezes, as pessoas às vezes esquecem disso. E tem muitas pessoas Sim. maravilhosas que estão aqui, que estão na rua, e que também a gente tem contato com essas pessoas, sabe? Elas estão presentes nas nossas vidas, direta e indiretamente. E que também são mais um grupo de pessoas que participa, né, desse nosso Essa universo, né? transformação desse universo todo que está aqui, né? Então não tem só um nicho de pessoas. Não é só elite e também Isso. não é tudo, sabe? É tudo misturado. Então, eu acho fantástico. A gente está no momento do nosso ateliê que é especial porque ele estruturalmente ele já está bem estruturado, a gente tem a iluminação, a gente está bem adaptado, a gente já realizou várias exposições, oficinas, palestras. Demais, gente. E isso faz com que a gente já aprendeu, eu já trabalhei muito com produção também, então a gente acabou criando uma logística que faz com que o espaço ele aconteça de forma natural, sabe? Sem muito esforço físico, com parceria, com apoios. Então, às vezes a gente precisa de um equipamento, a gente tem pessoas próximas que conseguem emprestar e vice-versa, sabe? A gente faz uma troca, né? O Ciro é bastante criativo, então tem um tempo, esse ano na verdade, ele e mais um outro amigo querido, nós fizemos um trabalho, um conjunto que a gente ainda não pode divulgar esse trabalho, mas foi maravilhoso. Acho que nem pode falar. A gente gostaria muito de poder divulgar logo esse trabalho,
mas ainda temos que aguardar um pouquinho, mas eu acredito que vai ser muito legal. E foi maravilhoso poder trabalhar com ele também nesse projeto, junto com esse nosso outro amigo que é o Paulo Ito, que em outra ocasião também quero poder falar com o Paulo, que admiro muito o trabalho dele também, demais, né? Tanto que nos unimos para fazer esse X projeto aí. E a gente passava dias e dias e dias falando disso, nos comunicando via WhatsApp ou encontrando, indo às reuniões, e ela sempre numa vibe muito boa. Havia uma trilha sonora também que tocava todas as vezes no carro do Paulo. Tupac não podia faltar. É verdade. Então foi muito gostoso, foi divertido e em breve eu espero que vocês vão poder ver também. Bom, e eu lembro realmente nesse processo de criatividade, ele foi assim essencial também para falar tudo o que ele acreditava do projeto e sempre também agregando outras coisas, outros movimentos. E eu acredito muito nisso, nesse tipo de você trazer não só aquele conhecimento que você está ali acostumado, mas ampliar e ir para outros universos e poder, né, Porque aplicar. a verdadeira network, né, para mim, na verdade, é isso, né? Não é assim, virtualmente isso acontece, mas estar em contato com outras pessoas de verdade, outros artistas, Outros produzir movimentos, né? junto faz com que você cresça, né? Porque você pode ficar dentro da sua bolha, do seu ateliê ou do seu espaço, claro, produzindo, mergulhando dentro de si mesmo, mas eu acho que é mais gostoso quando você pode trocar, compartilhar, você vai para acho que você cresce muito mais, na minha opinião, né? E para mim isso é sempre interessante, né? Você unir forças e ajudar outras pessoas, ou ser ajudado também, ou ser estimulado, né? Porque quando uma outra pessoa me propõe uma parceria, algum projeto, faz com que você saia daquele seu lugar comum e encare um novo desafio de produzir algo com essa outra pessoa, que pode ser uma coleção de roupa, ou pode ser uma obra, ou pode ser um produto, enfim. E acho que isso é enriquecedor para a vida de qualquer pessoa, sabe? Você experimentar outras coisas, né? Acho que isso que é o mais legal. A gente estava conversando antes e você comentou de um projeto que você fez para o teatro? Foi isso, Não, não, na ultimamente? verdade assim, o que acontece é que geralmente eu tenho meu trabalho plástico e onde eu pinto, produzo, só que ele é constantemente influenciado por outros trabalhos que eu faço que são extra. Então, sei lá, eu recebo convites para fazer uma cenografia de uma peça, uma apresentação de dança, ou que no final são outros grupos artísticos também, né? E às vezes me é proposto realizar com algum tipo de material ou algum outro tipo de suporte que eu não domino e eu acabo encarando aquilo como um desafio. Então, sei lá, por exemplo, agora eu tenho um desafio de fazer um cenário onde entra metal. Eu não domino ainda esse material, sabe? Eu tenho uma limitação, desde ferramenta até de conhecimento. Só que eu poderia terceirizar esse serviço, seria simples, só que eu estou encarando isso como um desafio de adquirir a ferramenta, estudar e tentar realizar esse trabalho eu mesmo, sabe? E lógico que isso tudo eu acabo depois transpassando para o meu trabalho pessoal, né? E aí e juntando com outros conhecimentos que eu já tive. Por exemplo, agora eu venho trabalhando com vidro, já há um tempo que eu queria manusear, é uma matéria-prima que eu acho fantástica, sabe? Só que ela é muito delicada, é muito sensível, e aí eu quebrei muito a peça, até eu descobri que eu tinha que ter um ferramentário específico para poder trabalhar com aquilo, que não era barato. Demorou um tempo até conseguir comprar esse equipamento e hoje em dia poder estar trabalhando com ele e indo para um outro lugar onde as pessoas que usam esse material não usam. Então, por isso que é engraçado. Às vezes o cara usa para poder fazer uma coisa específica e eu estou pensando naquilo para uma outra coisa. Então, eu sempre queria abrir os tubos de televisão, nunca conseguia, ele sempre trincava. E aí, com essa ferramenta eu consigo Olha manipular só que ele bacana. com precisão. É uma coisa que eu tenho quase praticamente certeza que o cara que inventou essa máquina ele não pensou No nela que poderia ser sendo feito. utilizada para isso, né? Não, mas isso é bem legal, porque no final você traz um monte de outros materiais para sua arte, É, acrescenta de uma forma que aqui a gente nota o quanto isso é enriquecedor mesmo. O Ciro ele fez um tempo atrás uma bicicleta
Ele montou toda a bicicleta. Mas ele vai contar pra gente como que é, porque na verdade não é só uma bicicleta. Então, E ela é lindíssima. como eu falei, tem coisas que são, por exemplo, há um tempo eu tinha uma parceria com uma amiga que também que vem do universo de cerveja e tal, com quem eu aprendi muita coisa do universo da A gente cerveja. adora uma cerveja, Era uma, gente. Boa. E aí a gente teve eu tinha a ideia de sempre mexer com bicicleta, acho que para mim é um dos meios de transporte mais fantásticos que existem. E aí eu falei, meu, eu sempre tive um fascínio pelos triciclos e tal, daí eu falei, vamos fazer uma bicicleta que seja uma chopeira e tal. Claro que eu tinha ideia, tinha conhecimento, só que chega uma hora onde você precisa manusear outras ferramentas, entender de construção de bicicleta. Para isso eu sentei com outro amigo meu que é o Joildo, que é da Evolux, e a gente durante um ano a gente ficou desenvolvendo uma bicicleta, porque eu não queria fazer uma bicicleta que fosse fake, que fosse só para decoração. Eu queria uma coisa que fosse funcional, que conseguisse descer uma guia, que conseguisse rodar quilômetros, que funcionasse. E a gente ficou desenvolvendo uma bicicleta onde que ela carregada com 250 quilos, uma criança consegue subir a Augusta, entendeu? E indiretamente isso virou um nicho de... É engraçado isso, porque, por exemplo, na época, o sócio dele, um dos sócios dele tinha um pouco de resistência a fazer o triciclo, achava que isso eles estavam perdendo tempo e tal. O Joelho acreditou, a gente ficou lá sofrendo durante um ano para fazer. E essa bicicleta virou tipo uma referência para a empresa deles, onde hoje em dia o que eles mais vendem são trick bikes, são bicicletas. Abriu um nicho de mercado, né, dessas bike foods ou de triciclos funcionais, livraria, triciclo sorveteria, triciclo não sei o que lá. Tudo isso indiretamente começou por causa dessa bicicleta. Ela abriu uma porta de mercado para eles e para esse segmento na época. E ela sabe? tem um design italiano. Ela né? tem coisa um estilo courrier, antigo. né? Tipo courrier, né? O guidão dela é muito lindinha. E um banco tem o Banco Brooks, tem tal, que é um bem monte de lindo. peças. Não, a gente foi enjoado. Não, ela é demais. A gente mandou trazer um monte de peça que não tinha aqui, por isso que a gente demorou muito tempo também. Quanto tempo, mais ou menos? Quase um ano a gente Quase ficou um ano. Quase um ano para produzir essa bicicleta, que no final também é uma chopeira. E se alguém tiver interesse... Sim, tô vendendo aqui. Na verdade, então... As pessoas querem comprar, a gente fala assim, eu tenho um apego ainda, né? E eu sei que, tipo, se outra pessoa for tentar fazer, vai sofrer tanto quanto a gente, porque, como eu falei, tem muita engenharia no meio, sabe? Para fazer funcional, né? Só colocar uma chopeira em cima de bicicleta não é o problema. A mesma coisa, né? Mas fazer ela rodar, que nem a gente andou mais de 100 km, somados as distâncias que a gente já fez, dão mais de 100 km. Vocês chegaram a fazer alguns eventos com ela? Já. Ela nunca saiu daqui numa caminhonete para um evento. Ela sempre foi pedalando para todos os lugares. Só, Vila Madalena, Paulista, Consolação, Itaim. A gente já rodou muito, você não tem ideia, com essa bicicleta. Minhocão, no centro, na Roosevelt, enfim. Ô Ciri, nessa pegada toda, já surgiu a oportunidade, ou você acabou se envolvendo em algum projeto social, assim, que de repente poderia transmitir ou ter ajuda de algum jovem que se interessasse também em ser um artista, ou aprender um pouco mais sobre o seu trabalho? Então, eu sempre fui engajado acabei sempre tendo ligado a espaços, centros culturais, prefeitura. Então, durante um tempo no final de 90, nós artistas de Santo André trabalhamos muito com a prefeitura de Santo André, organizando mostras de grafite, exposições. Eu sempre estive engajado lá. Quando eu vim para São Paulo, eu fiquei muito tempo trabalhando junto com o Projeto Aprendiz, que era uma ONG lá na Vila Madalena. A gente desenvolveu muitas coisas na região que fomentaram o grafite no lugar, né? Indiretamente, todo aquele grupo de pessoas que estava ao redor daquele espaço fizeram a Madalena se tornar o que ela é hoje em dia, né? Então, e lógico, paralelo a isso, eu já trabalhei com várias outras ONGs e outros espaços culturais públicos também. E o legal de hoje em dia é que são muitos artistas que fazem, que trabalham e que estão atuando com oficinas em todos os lugares. Então,
se um jovem quiser inserir ou começar, além da internet que tá aí, todo mundo consegue ter acesso, ele consegue, hoje em dia, estar em contato com os artistas, com Sim. oficinas, com workshops, Tem e essa aí... abertura, né? Tem essa abertura de chegar no artista. Às vezes, por exemplo, no caso dos artistas de rua também, né? Dos Não, street as pessoas art. conseguem acompanhar em tempo real. Agora, hoje em dia, o cara tá pintando com live stream, o cara tá vendo, o cara não precisa nem estar lá. O cara pode estar lá na Rússia pintando. Você vê o cara que você gosta, como o cara tá pintando. Você acompanha o cara no Instagram, vendo foto ou vídeo, que é uma coisa que faz com que você também se sinta estimulado, ou sirva de referência, porque é difícil para quem está começando agora a pintar, porque existe uma cobrança muito grande por algo inovador, né, e Até tal. porque, né, vocês, né, junto com outros grandes artistas, como a gente já citou o nome de alguns aqui, já chegaram, já ultrapassaram esses, né, todos esses obstáculos A gente, na verdade, anteriormente. a gente vem conquistando, na verdade, a gente já conquistou, nós artistas já conquistamos muitos espaços que, assim, né, indiretamente a gente conseguiu entrar em todos os museus, todas as Tem a Bienal, galerias. né? Tem a Bienal de. Opa! Tem até a Bienal do grafite hoje em dia também, no caso do grafite. É, Independente de. é matéria, imagina, assim, na verdade uma coisa que eu já tinha cantado a bola, isso há muito tempo atrás, em entrevistas que eu falei, que o grafite ia virar matéria de escola. Hoje em dia, nos próximos livros que eu já sei, os próximos livros que vão sair do MEC para todas as escolas de ensino médio, já tem o grafite Nossa, que máximo! Isso é novidade, eu não como sabia. história, como entra dentro do currículo da grade. Daqui a pouco matéria de educação artística vai assimilar isso. A faculdade assim, hoje em dia já existe, né? Mas assim, vai ser parte da grade curricular de uma pessoa que estiver fazendo arquitetura, fazer grafite, sabe? Sim, é Do cara que máximo, né? estiver fazendo, não só de um curso de artes plásticas, mas o cara que estiver fazendo arquitetura, ele vai ter uma matéria, vai ter aula, vai ter algum momento onde ele vai aprender a história do grafite. Até porque cada Porque vez mais os arquitetos estão mais versáteis, não, né? isso está tudo conectado. O grafite precisa da arquitetura para existir, entendeu? Ele precisa do concreto, ele precisa da parede, ele precisa da cidade para existir. E a cidade para existir depende da arquitetura. Então, eles estão conectados e isso automaticamente vai caminhar junto. Como hoje em dia a gente aprende sobre Bauhaus ou sobre qualquer outra coisa, você vai aprender sobre isso inevitavelmente. E a gente já vive isso, né? A gente vai estar presenciando isso, né? Não vou precisar morrer para Para como esperar, né? como um cubista para poder ver a matéria, o movimento que ele começou virar uma matéria a ser estudada, né? E hoje você define a sua arte, tem assim uma definição, o seu traço, assim, só para as pessoas saberem um pouquinho Então, é mais. difícil, é engraçado porque assim, o que eu gosto onde eu cheguei, plasticamente, é uma pintura que ela é figurativa, né? Você enxerga a forma, só que ela tende a um abstracionismo para as pessoas não conseguirem identificar, mas elas identificam alguma coisa. Sim, Então, claro. a mesma pintura que eu posso realizar, uma pessoa pode ver uma chave de fenda, outra pessoa consegue ver um barco, outro vê um bicho, outro vê uma imagem africana e o cara também vê um robô. Aí você fala, pô, como... Aí, isso que eu acho que é interessante, né? Porque a pessoa consegue ver coisas tão Distintas, distintas, né? sabe? Que um robô de um desenho de uma étnico africano não tem nada a ver, sabe? Assim, são universos diferentes, épocas diferentes, e as pessoas conseguem enxergar aquilo. Claro que isso é interessante porque Cada um no seu olhar, né? você com isso você consegue A entender o sua repertório da percepção. pessoa, assim, parece meio um teste de Rorschach, sabe? Sim. Que eu mostro, daí a pessoa, ela sem querer, ela acaba falando um pouco de quem ela é, entendeu? Porque daí a pessoa fala que é uma chave de fenda, quando você vê o cara é um mecânico, ele tem uma ligação com aquilo. Ou o cara fala que é um frango, não sei o quê, porque o cara trabalha no açougue, sei lá. E é verdade, aí você começa a perceber, a pessoa sem querer, ela já mostra um pouco do universo, do que ela pensa, do repertório visual dela, né? Mas meu trabalho é um pouco isso hoje em dia. Claro que hoje em dia eu estou indo para um tridimensional, mas eu não trabalho figura, assim, pode às vezes parecer uma forma humana, uma cabeça, alguma outra coisa, mas eu não tenho Uma esse definição clara, né, objetivo, do não tenho esse objetivo. objetivo figurativo do tipo assim, vou fazer um cara segurando um sorvete. Não, isso não existe. Isso é demais também, porque dá para notar que
que realmente não tem uma definição própria, mas ao mesmo tempo está inserido. Como o Ciro trabalha com vários materiais diferentes nesse momento, você pode sentir isso de uma forma mais clássica, ou de uma forma mais contemporânea, ou mais divertido, e realmente, ou um design propriamente pessoal dele, né, no caso do trabalho com a madeira, que eu acho muito bacana, acho muito interessante, porque como a gente já falou aqui, como ele citou, ele usa diferentes elementos de madeira para poder desenvolver. Agora ele está indo para o caminho do vidro, de repente a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa em metal também, e isso acho que é super enriquecedor. O Ciro é um cara assim, como eu falei um pouco, né, que seria bem bacana falar com ele, e ele vem com uma história familiar também de uma diversidade interessante, né, porque a mãe dele é uma mulher negra, linda, socióloga, super estudada, enfim, já tem pós, mestrado, tudo mais, e que também sempre incentivou o Ciro para vários caminhos, né, dentro das possibilidades que ela pôde ter. E o pai dele, um descendente de alemão e teólogo. Então, Pós-doutorado em teologia, é tipo... é mesmo, olha só. E aí agora você imagina, com tudo isso, tem um filho super, né, aberto e ao mesmo tempo que foi criado de uma forma mais livre para poder... Na verdade nunca fui, por exemplo, ninguém nunca, eles nunca tentaram me influenciar nada, assim, sei lá, desde tentar ou talvez de aprender alemão ou de seguir uma religião, ou enfim. Eu fui criado dentro do universo luterano, mas foi só uma base para eu poder também entender e hoje em dia enxergar o mundo de uma outra maneira, né? Então eu tive a sorte, né, de poder estar discutindo teologia no café da manhã, sei lá, ou qualquer momento, sabe? Então e a teologia, né, a religião, enfim, tudo essa história de tudo isso que aconteceu na humanidade, ela, como eu gosto de história, então tá tudo conectado, né? A religião ou os cultos, eles sempre tiveram com a raça humana, e aí é legal porque você entende um pouco do que é cada um, o que é o mundo hoje em dia, não tem como fugir disso. E é legal, sei lá, para mim é bacana e também isso acaba, de uma certa forma, me influenciando também no meu trabalho, minha conduta, como eu penso, como eu enxergo o mundo, né? Não, é muito difícil ver esse moço de cara amarrado, então é muito engraçado, a gente sempre está tirando uma onda, sempre dando risada, então eu acho bem bacana poder estar perto dele, do trabalho dele, e sentir essa energia toda, e não só eu, né, porque eu também conheço pessoalmente a mãe dele, um outro irmão dele, né, o Beto, e enfim, é uma família bacana mesmo. E aí só podia dar nisso, né? Gente legal, gente de alto astral, com uma vibe boa e que também deseja essa vibe boa para todo mundo. Ciro, só pra gente ir finalizando, o Ciro logo mais vai ter uma exposição aqui no Quimera. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, por favor. Nos últimos tempos eu tenho gostado de expor meu trabalho aqui no meu ateliê, porque primeiro que eu tenho um espaço físico, segundo que eu não preciso ficar dependendo de uma galeria ou de um museu ou de um outro convite, sabe? Eu posso trabalhar no meu próprio espaço, tenho autonomia, sabe? E aí, no caso, todo ano eu tento fazer uma individual aqui ou mostrar uma produção nova, e no caso essa é uma exposição que chama Vita in Vitro, como a gente mencionou antes, que eu venho começando a manusear o vidro, então é como se fosse a vida dentro do vidro, e são objetos onde eu venho recortando, introduzindo, fechando e colocando essa minha autoescultura de madeira dentro dialogando com esses suportes de vidro. Ela abre agora dia 15 de setembro e fica durante um mês. Dia 15 de setembro abre a exposição aqui do Ciro Chu no Quimera, no Atelier. Vocês têm a página do Quimera no Facebook também, então Quimera Atelier, com R no final, né? Acha lá que você vai ter toda a informação. Então é isso, então quero agradecer, Obrigado Ciro. pela presença também. Muito obrigada, obrigada meu amigo querido. Obrigada mesmo. Amei, realmente
É um prazer poder estar aqui, é um prazer poder falar com você. E a gente sabe que se deixar, Não, as portas estão abertas aqui vai também, né? longe. A gente está sempre aqui produzindo e a hora que precisar também, futuramente, vocês voltam aqui de novo, vai estar de um outro Ah, não, jeito. com certeza. A gente vai mostrar mais coisas, a gente vai falar ainda de outros projetos. Sim, sim. E, enfim, a gente ainda tem outros assuntos nossos também. E logo mais vocês vão saber. Então, é isso. Muito obrigada mesmo, tá? Sucesso!